E dentre esse tempo de encontro, aí teve o pós-encontro, aí teve o seminário, aí teve o casamento da Kai e do Nando. Durante todo esse tempo, que foram mais ou menos 2 meses, o Senhor nos deu um tema para a gente fazer a próxima série. E o Senhor me disse que Ele iria sacudir algumas pessoas. Então, se Ele te sacudir nessa noite, se Ele te falar algo, se você sair daqui com uma vontade, com um desejo diferente de como você entrou, o próprio Deus disse que faria. É chegado um tempo de sairmos da nossa zona de conforto. O próprio nome já diz, né? Conforto. Às vezes a gente fica lá naquela vibe de não vai, não vem, não faz nada, fica lá de boa. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, hoje nós passaremos pela metanoia. E eu vou explicar para vocês o que significa. Quando vocês veem alguém pregando, independente de onde vocês forem, encarem como o próprio Deus falando com vocês, né? É como se fosse um arco e flecha. Vocês são o alvo, Jesus é o arqueiro, e a flecha é quem está aqui. Então Jesus puxa a flecha, atira em direção ao alvo, que é o teu coração. Então as pessoas que estão aqui são pessoas que são flechas, apenas flechas. Não são pessoas melhores que vocês, não são pessoas impecáveis. O que acontece é que o Senhor usa as nossas vidas, de uma forma geral, para fazer a vontade dEle. Então, que em nome de Jesus, Ele fale ao teu coração nessa noite. Essa série de ministrações ela tem a finalidade de despertar o nosso coração, a juventude da nossa igreja para o ID, para ir. Né? A palavra de Deus nos instrui a irmos e pregarmos o evangelho às pessoas. E quando nós temos a nossa igreja, a gente também segue algo bíblico, né? Nós vamos ao culto e nós participamos do vinde. Jesus diz, vinde a mim. Então nós estamos participando do vinde. Nós viemos aqui, nós recebemos o louvor, nós adoramos ao nosso Deus. Nós vamos receber a palavra, nós vamos aprender com Jesus. E esse faz parte do vinde. Tudo isso é o vinde a mim, que Jesus fala. Mas vocês acham que a vida com Jesus é só o vinde? Você acha que Jesus está lá satisfeito da gente só vir na igreja e receber e sair daqui saciado, satisfeito? Não. Para cada vinde que nós recebemos, Jesus espera de nós um ide. Jesus espera que nós absorvamos a palavra, entendamos tudo aquilo que Ele quer dizer, para que depois nós possamos dar para as pessoas. Para que nós possamos realmente ser diferença na vida das pessoas. Então, só vai significa realmente ir, fazer a diferença na vida das pessoas. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Novo Testamento. Deixa eu pegar minha água enquanto isso. Diz assim, ó. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra metanoia, que é o tema da ministração de hoje, metanoia para ir, ela indica exatamente isso que esse versículo está falando, renovação da mente. Então, toda vez que você escutar uma palavra metanoia, uma palavra engraçada, né? Você escuta de primeira, você fala, o que ela está falando, né? Metanoia significa renovação da mente, transformação,
Transformação de comportamento, transformação de caráter, transformação de tudo o que nós somos, né? E através desse versículo, a gente entende que a vontade de Deus acontece na nossa vida porque nós passamos por uma metanoia. Tanto é que aqui, ó, ele usa o termo para quê? Então, ó, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar. Esse para que indica finalidade. Então, transforme a sua mente para que assim você prove a vontade de Deus. Então, sempre antes da vontade de Deus na nossa vida, algo de diferente acontece em nós. No nosso comportamento, no nosso caráter, nas nossas escolhas, no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de falar. Nós nunca iremos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem passar por uma metanoia, por uma renovação, por uma transformação de mente. E nós sabemos que o ID, ele foi algo que Jesus disse aos seus discípulos. Antes de subir aos céus, Jesus disse: ide, fazei discípulos, preguem o evangelho a toda criatura, vão a todos os lugares, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa fala de Jesus ali, naquele momento, como homem, foi para os discípulos, realmente. Mas existe um termo que o Lúcio gosta muito, inclusive o Lúcio vai pregar para a gente semana que vem aqui. Ele fala assim: eu vivo Mateus 29. O ID está em Mateus 28, que é o último capítulo de Mateus. Só que esse mandamento de Jesus não reteve ali somente para eles. Nós vivemos Mateus 29, porque nós somos a continuação do ID. Mateus acabou ali em 28, mas nós somos a continuação daquilo que Jesus mandou fazer. E se o ID é um mandamento, vocês entendem que o ID é a vontade de Deus, certo? Ir, pregar o evangelho, fazer a diferença na vida das pessoas é a vontade de Jesus. E o que precisa acontecer antes da vontade de Jesus? A metanoia. Para que nós possamos ir e fazer a vontade de Jesus lá fora, algo precisa acontecer na nossa mente. Algo precisa acontecer em nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Sabemos que o ID é a vontade de Deus, então nós precisamos buscar aquilo que antecede a vontade de Deus, que é a metanoia. Para que nós possamos ir pregar o evangelho, algo de diferente precisa ter em nós, no nosso comportamento, na nossa mente. Então nós precisamos seguir o que Romanos 12:2 diz. E como ter a metanoia? Como fazer a diferença lá fora? O que eu preciso mudar? E o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, e se você for sacudido, repito, é o próprio Deus te sacudindo, tá? Existe um desejo do coração dele de que nós possamos sair do templo e fazer a diferença lá fora. Aonde nós, sei lá, no trabalho, na escola, no ponto de ônibus, aonde nós formos, nós precisamos fazer a diferença. Então, pode ser que o próprio Deus te sacuda, porque é um anseio do coração dele, que você passe por uma metanoia nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro ponto é postura adequada. Essa é uma baita metanoia, gente. Eu gostaria de perguntar aqui se você dá credibilidade para aquilo que você não acredita, para aquilo que você não vê. Você dá credibilidade? Sabe aquela pessoa que só fala e não faz? Você dá credibilidade? Não, né? Para que nós possamos fazer a diferença lá fora, nós precisamos ter postura, gente. Isso é muito sério. A nossa postura, as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Você pode saber quem é Jesus. Pode.
Você pode conhecer a Bíblia? Pode. Você pode falar de Jesus, mas se você não vive Jesus, já era. As pessoas vão saber. As pessoas vão ver. O primeiro ponto é ter vida, para poder gerar vida. Essa é uma baita metanoia, isso é uma baita transformação. Quando nós entendemos que aquilo que passa pela nossa mente é muito importante, porque vira atitude. E são as minhas atitudes que gritam lá no mundo. Eu não sei se você já viu uma pessoa top, assim, que você fala, meu, que é isso? Tem várias pessoas, assim, que eu vejo pelo YouTube, uma delas é a Laura Sougueles, eu gosto muito dela. E quando eu escuto ela adorar, eu falo, meu Deus, que mulher. Que unção, que voz, que é isso? É aquilo que ela carrega. Que às vezes não precisa nem ela abrir a boca para ser tão forte, para ser tão poderoso. E é isso que nós precisamos buscar viver. Antes de ir, busque ser alguém de postura. Busque ser alguém diferente no seu trabalho, das outras pessoas que estão lá, para que aquelas outras pessoas te vejam diferente e busquem aquilo que você vive. No trânsito, isso é uma luta para mim, gente, de verdade. Eu sou muito acelerada, eu sou muito afoita, eu lá dirigindo, eu quero... Às vezes dá vontade de xingar os irmãozinhos. E aí, uma vez, estava eu e o Pedro, eu estava dirigindo, né? E aí, uma mulher fez uma meleca lá no trânsito, e eu fiquei brava, né? Aí o Pedro falou, Karina, segura, né? Pelo amor de Deus, segura, tal. E o Pedro é o meu... a voz que ecoa às vezes na minha cabeça. Até quando ele não tá, às vezes eu escuto, ai meu Deus. O Pedro não ia gostar disso. E aí, beleza, eu fiquei quieta, a vida que segue, gente. A mulher não era minha vizinha. Já pensou se eu tivesse falado alguma coisa? E o testemunho? Se eu tivesse abaixado o vidro, colocado a cabeça para fora e sua ímpia, se eu tivesse feito alguma coisa ali. E a postura? Minha vizinha pegou o elevador com a gente para subir. Aquilo que fazemos, a nossa conduta é gritante. As pessoas nos observam o tempo todo. Gente, sempre tem alguém te olhando. Você nunca passa despercebido. Sempre tem alguém olhando para você. As nossas atitudes mostrarão Deus e naturalmente nós iremos atrair as pessoas. Não precisa de muito esforço, não. Se necessário, use palavras. Se necessário. É a sua conduta, é a sua postura que vai fazer a diferença lá fora. Sempre quando você for para algum lugar, se você não sabe se a sua postura está legal, pensa, Jesus faria isso? Será que Jesus gostaria que eu fosse assim? Tem uma frase que diz assim, ó. O maior obstáculo para minha santidade sou eu mesmo. Então, eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo, todos os dias. Começa por nós, pela nossa conduta, pela nossa postura. Não fale somente, viva. Vida gera vida. Pessoa saudável em Cristo geram pessoas saudáveis em Cristo. Metanoia na sua postura. É isso que eu desejo. Que o Espírito Santo te toque todas as vezes que você for para algum lugar que pode mexer com você. Às vezes você pode pensar, nossa, eu quero xingar. Nossa, eu quero chutar o balde. Meu Deus, que vontade de meter o louco aqui. Que essa metanoia possa entrar mesmo dentro de você, para que você tenha a postura de filho e de filha de Deus e faça a diferença.
Outro ponto de metanoia que eu acho muito legal é quando as pessoas elas param de terceirizar. Gente, se você não sabia, eu vou te falar agora. O ID é responsabilidade tua. O ID é responsabilidade tua. O ID é responsabilidade tua. O ID é responsabilidade nossa. O que eu mais vejo são pessoas terceirizando o ID, sabe? Tipo, a Karina fala. O pastor fala. O pastor é pastor, né? Ele fala, ele faz. Gente, acredite. O Senhor conta com você para fazer a diferença lá fora. E Ele não quer que você mude a sua essência. Sabe, Ele não quer que você se transfigure. Ele quer que você seja exatamente aquilo que Ele te criou para ser, para que você atinja as pessoas no teu meio de vida. Jesus pode usar a sua vida em todos os lugares e você precisa acreditar nisso. A maior arma do evangelismo é você. É quando você acredita que você pode. Ai, mas eu sou tímida. É o que eu mais escuto. Ai, eu tenho vergonha. Gente, pede para o Espírito Santo te dar ousadia. Aonde você estiver ali na hora, Ele é o Deus que habita dentro de você. Espírito Santo, o que eu posso falar para essa pessoa? Às vezes você chega para uma pessoa e fala, tô vendo que você está meio triste, mas eu quero dizer que eu estou aqui com você. E Jesus também. Você acaba com a pessoa ali, num bom sentido. São coisas tão simples, sabe, gente? Coisas tão simples. Às vezes, um sorriso no trânsito que você dá para alguém ali no carro do lado. Você olha para o lado, você dá um sorriso. A pessoa é transformada. A pessoa é tomada por uma presença ali que é Deus agindo na tua vida. Mas você precisa acreditar que é para você. Mas é que o pastor, ele vive assim, ele vive disso. Ele sabe o jeito certo, ele já ora, ele já dá um xaramanai lá e já, pronto. Para que eu? Porque o Senhor conta com você. O pastor não está em todos os lugares, Deus está. E Ele usa a vida das pessoas onde Ele está. Às vezes você vai passear com o cachorro, tem outra família lá passeando com o cachorro. Para quem tem filho, você vai lá no CLT, no parquinho, sempre tem outra família no CLT, no parquinho. Enquanto a criança evangeliza lá as outras crianças, os pais conversam com os pais. Lá na minha igreja tem a igreja da criança. Gente, que arma poderosa. Poucas igrejas se importam tanto com as crianças, hoje em dia. As crianças estão sendo deixadas de lado. As crianças estão sendo trocadas por um celular, por um TikTok. A nossa igreja tem um ministério infantil, que se importa, que cuida, que faz um culto para eles. Você que é pai, você que é mãe, ou às vezes não. Às vezes você está lá, na Praça 500 anos, comendo milho lá. E tem a criancinha lá, brincando. Você chega para o pai dela e já solta. Fala assim, o ID é para todo mundo, para quem joga bola. Gente, vocês têm um campo missionário. Quem joga bola tem campo missionário, literalmente. Tem 2 campos, o campo de futebol e o campo missionário. Às vezes você encontra um cara triste lá no vestiário, cabisbaixo, sem esperança. Às vezes com problema com droga, com bebida. E você tem a chance de fazer a diferença. Trabalho. Ambiente de trabalho também, são vários tipos de pessoas enfrentando vários tipos de problema. Outro dia, eu e o Pedro estávamos chegando da igreja e eu estava cantando no elevador, né? E eu gosto de cantar, então o tempo todo eu estou cantando. E aí eu estava cantarolando no elevador, tinha uma moça assim perto. Aí eu cantarolando lá, tal, esqueci que a moça estava lá.
E aí, no que eu terminei a música, a moça completou a música. Ela falou, essa música é linda. E aí eu saí do elevador e eu falei, nossa, a gente é observado o tempo todo. Às vezes o que é natural pra gente faz a diferença na vida das outras pessoas. O Vanderlei e a Lana falam, Deus é fiel. O tempo todo, vocês já viram? Deus é fiel. Oi, Lana, Deus é fiel. Tudo bem, Lana? Deus é fiel. Isso faz a diferença. Porque é algo que pra gente é natural, nós sabemos que Deus é fiel. Mas às vezes a pessoa que está enfrentando uma enfermidade se esquece. E quando você fala, Deus é fiel, a pessoa pode se lembrar da fidelidade dele. Deus abençoe. Ah, isso é coisa de antigo que pede bênção, né? Bença, avó, bença, avô, bença, pai. Deus abençoe. São duas palavrinhas poderosas. Você está declarando a bênção de Deus na vida da pessoa. Você está declarando que tudo vai dar certo. Ó, Deus te abençoe. Deus é contigo. Isso faz diferença, gente. Não terceirize o ID. Não é somente papel do pastor. Não é somente papel do líder. Não é somente papel do ministério de evangelismo. É para todos nós. A nossa igreja como um todo deveria ser o ministério de evangelismo. Porque é o nosso papel ser diferença aonde a gente vai. Se movimente. O Espírito Santo vai te direcionar. E é promessa de Jesus, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está com você. Ele vai usar a tua boca. Ele vai usar a sua vida. Ele vai usar os teus pés. Mas para isso você precisa acreditar. Tenha postura. Não terceirize. E seja íntimo de Deus. Para mim, o ponto-chave do ir, a maior metanoia que pode acontecer na nossa cabeça, eu coloquei como terceiro, mas não é o menos importante, é a intimidade com Deus. Como que você vai falar de alguém que você não conhece? Você consegue falar de alguém que você não conhece? Você consegue usar a palavra genérica, né? Tipo, é legal. Bacana. Vai lá na minha igreja, é legal. Só que aí uma pergunta que a pessoa te faz já quebra suas pernas. Sabe o que você precisa para ir? Conhecer o Deus. Conhecer o Espírito Santo, que é a motivação que te faz ir. Muita gente tem dúvida do que é intimidade com Deus. Mas o que é intimidade com Deus? Experimenta. Entrar no teu quarto. Fechar a porta. E abrir teu coração. Experimenta fazer isso. Eu não sei se você já fez. Mas para quem não fez, ou para quem faz tempo que não faz, experimenta fazer isso. Você vai descobrir coisas. Você vai vivenciar momentos únicos. Porque a intimidade, ela é essencial para aqueles que querem viver a vontade de Deus. Antes de você ir, a sua mente precisa ser transformada através da intimidade. Existe uma passagem na Bíblia de Elias, do profeta Elias. E Deus leva Elias até uma cidade para se encontrar com uma viúva que precisava dele. Gente, você já imaginou isso? Olha o nível de intimidade. Imagina Deus chegando, Elbert, faz favor para mim. Vai lá em Louveira, na casa tal, que eu vou te usar. Gente, Elias vai, e Elias faz a diferença na vida daquela mulher. Elias foi. Deus falou para ele, Elias, só vai. Elias foi. Mas entre a voz de Deus e a nossa atitude, existe a intimidade. Só escuta a voz de Deus assim, de forma direta e nítida, aqueles que são íntimos. Aqueles que vivem a intimidade. Ele foi porque recebeu um direcionamento do próprio Deus, e somente quem é íntimo
pode ser tão certeiro assim. Você quer fazer a diferença lá fora? Você quer ser sal e luz na vida das pessoas? Você quer que a sua vida seja uma tocha acesa, uma lanterna? Seja íntimo de Deus. Abra teu coração, fale para Ele os seus medos, os seus sonhos. Fale para Ele aquilo que você gosta de fazer. Fala para Ele aquilo que Ele precisa mudar em você. E você vai ver que Ele vai começar a mexer dentro de você. Porque o desejo dele é se relacionar com a gente. A grande questão é que as pessoas querem ir, fazer evangelismo, pregar o evangelho, sem pagar o preço da intimidade. E aí às vezes se entristecem quando vê que não faz efeito. Mas não é porque Deus não usa as pessoas, Ele usa. Mas Ele se agrada com aqueles que estão realmente atentos à voz dEle. Aqueles que são íntimos de verdade. A intimidade, ela é a base do ID. Não abra mão dos seus momentos de intimidade com Deus. Eu sempre falo isso. Você pode abrir mão de várias coisas na sua vida, mas não queira abrir mão da presença de Deus. Não queira abrir mão da presença do Senhor. Dinheiro pode ir, relacionamentos, amizades podem ir, emprego pode ir, muita coisa pode ir, pode acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 segundos. E o que permanece? Aquilo que é eterno, que é a presença de Deus. Para que você vá e faça a diferença lá fora, você precisa ter a postura. Você precisa acreditar que é para você, que Deus te chamou. Não é uma promessa, não é um mandamento específico. Deus não falou, apóstolo Paulo, ide. Não, Ele disse, ide. Preguem o evangelho. Então, é uma promessa, é um mandamento geral, é para todos nós. E você precisa ser íntimo, ter intimidade com Deus. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, que você refletisse sobre isso. Eu gostaria que você pensasse naquilo que você tem feito. Eu gostaria que você pensasse em como você tem feito e em quem você tem buscado para fazer. Pela tua força, pela tua insistência, as pessoas podem se cansar. E o que mais o mundo está cansado é de palavra por palavra. É de pessoas que falam por falar. O que faz a diferença é a presença de Deus. É quando a metanoia acontece em nós, para que a vontade de Deus seja executada na nossa vida. Você, mais do que ninguém aqui, sabe como tem sido, o que você tem feito. Reflita. Você sabe daquilo que tem saído da tua boca, você sabe o que você tem feito na tua casa. E não entenda como a Karina te cobrando, não, porque eu também preciso mudar muita coisa. Eu disse para vocês várias atitudes minhas que eu preciso mudar.
Entenda como o próprio Deus dizendo: filho, filha, eu te chamei. E o meu desejo é transformar a sua mente, é transformar o seu caráter, é transformar suas escolhas, é transformar a sua conduta, é transformar a sua forma de enxergar a vida, para que assim você possa fazer a diferença lá fora. Eu quero fazer um momento profético. Para você que foi mexido por essa palavra, para você que deseja ir e fazer a diferença, aonde Deus te plantou. E para simbolizar o ID, para que isso seja um ato profético mesmo. Mas só para você que realmente recebeu, entendeu e quer viver de fato essa metanoia, eu quero te desafiar a fazer algo. A música vai continuar rolando. Você vai tirar o seu calçado, sua sandália, seu tênis. Você vai pegar esse tênis na mão e vai vir aqui ao altar. Indicando assim: Deus, eu quero ir. Deus, eu quero viver essa metanoia. Deus, eu quero que as pessoas à minha volta vivam isso que eu estou vivendo, sintam isso que eu estou sentindo. Porque se é tão bom, se isso tem feito a diferença na minha vida, por que não vai fazer na vida das pessoas à minha volta? Eu cansei de viver o vinde somente. É importante nos achegar a Ti, é tudo para nós nos achegar a Ti. Mas nós queremos passar isso para as pessoas. Nós queremos ser essa luz que brilha na escuridão. Nós queremos ser, Pai, assim como o Senhor disse a Simão, pescadores de homens, pescadores de mulheres, fazer a diferença. A metanoia precisa acontecer. E como um ato profético, se esse é o desejo do teu coração, eu te desafio a usar o seu calçado como um símbolo de eu quero ir. E vir aqui à frente, porque nós vamos orar juntos.
Escutem essa música mais uma vez. Andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim mais. Um ferido, angustiado, pobre aflito, cego e nu, faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender. Jesus, nós estamos aqui, Deus, com os nossos calçados, simbolizando, Pai, o desejo do nosso coração de ir e de fazer a diferença, aonde o Senhor nos plantar, aonde o Senhor nos chamar. Pai, nós estamos aqui, Deus, para te dizer que nós queremos viver essa metanoia. Nós queremos viver essa transformação de mente, de comportamento, de caráter, de escolhas. Nós queremos, Pai, abrir mão daquilo que nos impede de fazer a diferença nos lugares, aquilo que ofusca a Tua presença. Nós queremos, Pai, nesse ato profético te dizer que é muito importante para nós vivermos a Tua vontade. E para isso nós renunciamos o nosso eu. Nós renunciamos, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam que só o Senhor é Deus. Pai, desperta uma mocidade, desperta uma igreja que faz a diferença em todos os lugares. Ao começar, Jesus, em suas casas, nos seus trabalhos, faculdades, escolas, nas ruas, nos pontos de ônibus, na rodoviária, nos hospitais. Pai, aonde o Senhor nos plantar, que a Tua luz acompanhe o nosso ser, para que da nossa boca saia palavras de vida, para que das nossas atitudes saiam, Pai, vida que gere vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante, Pai, nessa geração, homens e mulheres destemidos, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres com autoridade que vem do Senhor para fazer a diferença, para resgatar, como diz essa música, aquele que não tem amigos, aquele que está sem esperança, aquele que está afundado em tantos problemas. O Senhor ama aquilo que a gente ama. Se nós gostamos de ir assistir um jogo, se nós gostamos de jogar, se nós gostamos de praticar algum esporte, seja ele qual for, se nós gostamos de conversar, se nós gostamos de dirigir, se nós gostamos de fazer qualquer coisa, Pai, o Senhor não se importa com isso. O Senhor se importa quando nós façamos isso para a honra e glória do Teu nome. Se nós gostamos de andar de bicicleta, que seja contigo. Se nós gostamos de andar de skate, que seja contigo. Se nós gostamos de jogar bola, que seja contigo. Se nós gostamos de fazer, Pai, tantas coisas, que o Senhor seja a luz que brilha em nós aonde nós formos, para que as pessoas vejam que há um Deus que transforma histórias, para que as pessoas saibam que há um Deus que transforma, que muda vidas,
Para que as pessoas saibam que existe um Deus que liberta, que cura. Para que as pessoas que estão sem esperança encontrem o Senhor, o Deus da esperança. Para que as pessoas que estão confusas encontrem a paz. Porque nós servimos a um Deus que é o príncipe da paz. Use os nossos pés. Você pode levantar os seus calçados. Dizer: Jesus. Diga: Jesus. Use a minha vida. Aonde eu for, que o Senhor faça a diferença através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor. Por o seu tênis. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos cantar uma música de celebração, que diz que nós iremos levar a cruz para onde formos, que nós iremos pregar o Evangelho. Para quem foi no encontro, conhece a música e tocou bastante lá.